A sala de reuniões estava em silêncio absoluto. O empresário árabe falava rápido, gesticulando com as mãos, mas ninguém entendia uma palavra. O milionário Henrique Tavares suava frio. Seu diretor comercial, Fernando Castelo, fingia confiança, mas os olhos denunciavam o desespero. Foi quando Fernando olhou para a empregada que servia café e soltou uma risada cruel. Que tal você tentar traduzir? Henrique, nervoso e sem opções, topou a piada. Se você souber o que ele disse, Fabiana, eu te dou o cargo dele. A sala explodiu em risos. Menos ela. Fabiana segurava a bandeja de café com mãos firmes, mas seu coração disparava. Aquela manhã de terça-feira começara como todas as outras na mansão dos Tavares, no bairro nobre de São Paulo. Acordar às 5 da manhã, preparar o café da família, arrumar cada cômodo da casa gigantesca, servir o almoço, limpar tudo novamente. Repetir, sempre repetir. Invisível, sempre invisível. Era assim há 3 anos. 3 anos usando o mesmo uniforme azul desbotado, servindo as mesmas pessoas que mal olhavam para seu rosto. 3 anos ouvindo conversas sobre viagens internacionais, carros importados, investimentos milionários, enquanto ela calculava mentalmente se o salário do mês daria para comprar o remédio da mãe e ainda ajudar nas contas de casa. Mas hoje era diferente. Hoje havia um visitante especial. E Fabiana percebeu isso desde cedo, quando Henrique Tavares, o dono da mansão, desceu para o café da manhã mais cedo que o habitual, nervoso, ajeitando a gravata pela 5ª vez. A casa está impecável, Fabiana? Ele perguntou, sem realmente esperar resposta. Sim, senhor Henrique, ela respondeu como sempre. Ele nem olhou para ela. Apenas acenou com a mão e saiu apressado para o escritório. Khalil Mansur não era um empresário qualquer. Libanês, dono de uma rede de hotéis de luxo no Oriente Médio, ele viera ao Brasil procurando um parceiro para expandir negócios na América Latina. Henrique Tavares, dono de uma construtora de alto padrão, queria desesperadamente esse contrato. Seria a maior parceria da história da empresa. Milhões de reais, prestígio internacional, uma oportunidade que não se repetia. Fabiana ouvira tudo. Não porque quisesse bisbilhotar, mas porque quando você é invisível, as pessoas falam como se você não existisse. Na semana anterior, durante o jantar, Henrique comentara com a esposa sobre o mega contrato com o árabe. Falara dos números, dos planos, da importância de causar boa impressão. O problema? Khalil não falava português, e seu inglês era básico demais para negócios complexos. Ele insistia em falar árabe, sua língua materna, onde se sentia seguro para expressar suas reais intenções. Henrique sabia disso e confiara cegamente em Fernando Castelo para resolver a questão. Fernando Castelo, o diretor comercial da empresa, garantira a Henrique que tudo estaria sob controle. Contratei um intérprete de primeira linha, doutor em línguas orientais, pode deixar comigo. Ele dissera isso com aquele sorriso confiante de quem sempre tem as respostas certas. Fernando era assim. Charmoso, bem vestido, dentes brancos perfeitos, cabelo engomado. O tipo de homem que nasceu sabendo como impressionar pessoas importantes. Mas o intérprete cancelou na última hora, uma mensagem seca às 8 da manhã. Impossibilitado de comparecer. Desculpe o transtorno. Fernando tentou disfarçar o desespero, empurrando a reunião com conversas vazias em inglês sobre futebol, clima, turismo. Khalil sorria educadamente, mas seus olhos demonstravam impaciência crescente. A reunião acontecia na sala principal da mansão, aquela com pé direito de 6 metros, lustres de cristal importados e uma vista panorâmica do jardim. Fabiana fora instruída a servir café e água, e depois desaparecer discretamente. Ela conhecia bem esse papel. Foi quando tudo desmoronou. Khalil se ajeitou na poltrona, respirou fundo e começou a falar em árabe. Direto, sem rodeios.
Sua expressão era séria, quase solene. Ele gesticulava apontando para os documentos sobre a mesa de mogno, para as janelas, para o próprio peito. Falava por quase 3 minutos ininterruptos, sua voz grave preenchendo cada canto daquela sala luxuosa. Todos ficaram paralisados. Henrique olhou para Fernando. Fernando olhou para o chão. Os outros 2 executivos presentes trocaram olhares desconfortáveis. Alguém entendeu alguma coisa? Henrique perguntou, a voz tensa, quase um sussurro desesperado. Silêncio constrangedor. O tipo de silêncio que parece durar horas. Fernando sentia o suor escorrer pela testa. Sua gravata de seda italiana, de repente, parecia apertada demais. Ele precisava fazer algo, dizer algo, qualquer coisa para desviar a atenção do próprio fracasso colossal. Fernando, sentindo a pressão esmagar seus ombros, tentou salvar a situação com uma piada de mau gosto. Chefe, acho que ele está reclamando do café frio. Alguns risos nervosos ecoaram pela sala. Foi quando Fernando percebeu Fabiana parada, próxima à porta de mogno, bandeja vazia nas mãos, observando a cena. Seus olhos faiscaram. Ali estava a oportunidade perfeita de desviar a atenção. Ei, Fabiana, ele chamou em tom zombeteiro, quase infantil. Você que fica aqui o dia todo limpando, ouvindo tudo, prestando atenção. Aposto que entendeu direitinho o que o senhor falou, não foi? A sala riu. Até Henrique esboçou um sorriso amarelo, aliviado por qualquer quebra na tensão insuportável. Mas Fernando não parou. Ele estava gostando da atenção, do controle recuperado. Vai, conta pra gente. Traduz aí o discurso do senhor. Você deve saber árabe, né? Aprendeu nas novelas? Mais risadas. Fabiana sentiu o sangue subir ao rosto. 26 anos de humilhações passaram como um filme rápido em sua mente. As piadas sobre seu uniforme surrado. Os comentários sobre o cheiro de pobreza. As vezes que seus estudos, seus livros, seus cadernos de anotações foram ridicularizados. Mas ela se manteve quieta, profissional, com a postura ereta que sua mãe sempre ensinara. Não dê a eles o prazer de te ver quebrada. Foi quando Henrique, desesperado, suando, sem qualquer saída, transformou a zombaria em aposta. Sabe de uma coisa, Fernando? Ele disse, levantando-se da cadeira de couro. Se a Fabiana realmente souber o que o Sr. Mansur disse, palavra por palavra, eu dou o seu cargo para ela, aqui e agora. A sala explodiu em gargalhadas genuínas. Fernando riu mais alto que todos, seguro, confiante. Fechado, chefe. Pode anotar, ponha no contrato. Ele até bateu palmas, como se já tivesse vencido. Calil observava tudo com uma expressão neutra, sem entender o português, mas claramente incomodado com o clima de deboche. Seus olhos escuros iam de um rosto ao outro, tentando decifrar o que estava acontecendo. Ele não gostava daquilo. Não gostava de ser o centro de uma piada que não compreendia. Henrique olhou para Fabiana. E então? Aceita o desafio? Ou vai admitir que foi só uma brincadeira do Fernando? Fabiana respirou fundo. Ela segurava a bandeja de café vazia com tanta força que seus dedos estavam brancos. O metal pressionava contra suas palmas. Todos os olhares estavam cravados nela. Fernando cruzou os braços, pernas abertas, seguro de sua vitória. Henrique esperava ansioso, sabendo que era apenas uma encenação ridícula, mas secretamente torcendo por um milagre impossível. Os outros executivos já tiravam os celulares, prontos para filmar a humilhação. E Fabiana? Fabiana sabia exatamente cada palavra que Calil Mansur havia dito, cada sílaba, cada entonação, cada pausa, porque ela não era apenas uma empregada que limpava, servia e desaparecia. Ela era uma mulher que falava 6 idiomas fluentemente: inglês, espanhol, francês, italiano, mandarim e árabe. Árabe clássico, aprendido sozinha durante 5 anos de madrugadas na biblioteca municipal, usando fones de ouvido velhos para repetir pronúncias de vídeos gratuitos na internet.
Ela colocou a bandeja sobre o aparador com delicadeza, como se fosse cristal fino. Endireitou o uniforme azul desbotado, limpou as mãos no avental branco, olhou diretamente para Kalil, ignorando todos os outros rostos na sala. E então, com uma pronúncia perfeita, límpida, começou a falar em árabe. A paz esteja convosco, Sr. Mansur, disse Fabiana em árabe perfeito. A sala congelou. O sorriso de Fernando desapareceu como fumaça. Henrique arregalou os olhos, e Kalil Mansur, pela primeira vez desde que entrara naquela mansão, sorriu. 16 anos antes, bairro de Guaianazes, zona leste de São Paulo. Fabiana tinha 10 anos quando o mundo desabou. Foi numa quinta-feira chuvosa de março. Ela se lembrava dos detalhes como se fosse ontem. O cheiro de café coado que sua mãe, Teresa, preparava antes das 5 da manhã, o barulho da televisão velha ligada no volume baixo, os irmãos menores ainda dormindo no quarto que dividiam. Tudo mudou com uma batida na porta. 2 policiais, expressões sérias, bonés nas mãos. A senhora é esposa de José Carlos Silva? Teresa já sabia. Mães sempre sabem. Ela segurou no batente da porta. As pernas fraquejaram, mas não caiu. Fabiana assistiu tudo da mesa da cozinha, a colher de mingau congelada no ar. Acidente de trabalho, obra irregular, estrutura que desabou. 5 operários mortos. José Carlos era um deles. Fabiana não chorou naquele dia, nem no velório, nem no enterro. Ela apenas observava a mãe, grávida de 7 meses do 5º filho, tentando ser forte. Teresa tinha 28 anos e acabara de se tornar viúva, sem profissão, sem renda, sem perspectiva. 4 filhos para criar, outro a caminho e uma conta bancária que não chegava a R$1.000. O mundo não parou para esperar o luto delas. 2 semanas depois, Teresa conseguiu emprego como diarista. Saía às 4 da manhã, voltava às 9 da noite. Fabiana, a mais velha, virou mãe dos irmãos. Lucas tinha 8 anos, Miguel 6, Beatriz 4. E quando Pedro nasceu, em maio daquele ano, foi Fabiana quem aprendeu a trocar fraldas, fazer mamadeira, ninar no colo. Ela tinha 10 anos. A escola virou luxo. Fabiana ia quando dava. Faltava para cuidar de Pedro doente, para buscar os irmãos na creche quando Teresa não conseguia, para fazer comida quando não tinha ninguém em casa. As professoras reclamavam. Essa menina não tem futuro se continuar assim. Teresa chorava escondida. Fabiana fingia que não via, mas ela era inteligente, muito inteligente. Mesmo faltando, mesmo estudando de madrugada, à luz de vela quando faltava luz, ela tirava as melhores notas da turma. Matemática, português, ciências, história, tudo fazia sentido para ela. Como se seu cérebro fosse uma esponja desesperada por conhecimento. Foi aos 12 anos que ela descobriu seu dom. A novela das 8 tinha uma personagem francesa. Fabiana ficou fascinada com o idioma. Aqueles sons diferentes, aquela melodia estranha. Ela começou a repetir as frases, imitava os sotaques, anotava as palavras num caderno velho, procurava o significado no dicionário da biblioteca da escola. Em 6 meses, ela conseguia entender diálogos inteiros. Você tem talento para línguas, disse a professora de português, Dona Marta, uma senhora negra de cabelos grisalhos que via potencial onde outros viam apenas mais uma menina pobre. Já pensou em fazer faculdade de letras? Ser tradutora? Fabiana riu. Não de deboche, mas de impossibilidade. Professora, eu mal consigo terminar o ensino médio. Faculdade é coisa de outro mundo. Mas Dona Marta não desistiu. Ela levou Fabiana à biblioteca municipal. Mostrou a seção de idiomas, livros, CDs, DVDs. Tudo aqui é de graça. Você pode vir sempre que quiser. E Fabiana foi. Todos os sábados de manhã, enquanto Teresa trabalhava e os irmãos ficavam com a vizinha, ela passava 4 horas mergulhada em inglês, espanhol, francês. Aos 15 anos, ela falava 3 idiomas.
Mas a vida não espera por sonhos. Teresa adoeceu. Diabetes avançada, pressão alta, corpo cansado de carregar o peso do mundo. Os remédios eram caros. O salário de diarista não cobria. Lucas, agora com 13 anos, começou a trabalhar como entregador de panfletos. Miguel vendia bala no sinal. Beatriz cuidava de Pedro. E Fabiana? Fabiana abandonou a escola. Tinha 15 anos e meio. Faltavam 6 meses para terminar o ensino médio, 6 meses para pegar o diploma. Mas não dava. O dinheiro não dava. Ela conseguiu emprego numa padaria, depois numa loja, depois numa casa de família como babá. Teresa chorou. Minha filha, você é tão inteligente. Você merecia estudar, ter uma vida melhor. A gente vai ficar bem, mãe, Fabiana respondeu, segurando as mãos calejadas de Teresa. Eu prometo. Mas por dentro ela sentia um vazio, um buraco no peito, um futuro que morreu antes de começar. Os anos passaram. Fabiana trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana. Quando chegava em casa, estudava idiomas sozinha. Comprava livros usados, baixava aplicativos gratuitos, assistia vídeos no YouTube com fone de ouvido para não acordar ninguém. Italiano, mandarim, árabe. Árabe foi o mais difícil. A escrita da direita para a esquerda, os sons guturais, a gramática complexa. Mas ela persistiu. 5 anos estudando sozinha, sem professor, sem curso, sem certificado. Apenas paixão pura e teimosia. Aos 23 anos, ela falava 6 idiomas fluentemente. Mas isso não aparecia no currículo. Porque currículos querem diplomas, certificados, carimbos oficiais. E Fabiana tinha apenas o ensino fundamental completo. Nem o ensino médio ela terminara. Ela tentou empregos de recepcionista bilíngue, rejeitada. Precisa de formação superior. Tentou call center internacional, rejeitada. Precisa de ensino médio completo. Tentou ser professora particular. Alguns alunos, pouco dinheiro, nada estável. Até que aos 26 anos, desesperada, ela aceitou a vaga de empregada doméstica na mansão dos Tavares. É temporário, ela disse para Teresa. Só até juntar dinheiro para terminar os estudos. 3 anos depois, ela ainda estava lá, servindo café, limpando quartos, invisível. Mas Fabiana nunca parou de estudar. Toda madrugada, das 4 às 5:30, antes de começar o trabalho, ela estudava, aperfeiçoava, aprendia. Porque ela sabia que um dia, de alguma forma, aquele conhecimento seria útil. Ela só não imaginava que esse dia seria hoje. A mansão dos Tavares tinha 1.200 metros quadrados, 7 suítes, 5 banheiros sociais, 3 salas de estar, piscina aquecida, quadra de tênis, jardim com fonte importada. Fabiana limpava tudo isso sozinha. Acordava às 5 da manhã, todos os dias, inclusive domingos. Preparava o café da família. Pães frescos, frutas cortadas em formatos decorativos, sucos naturais, ovos mexidos para o senhor Henrique, tapioca para a senhora Marília, panquecas para a filha adolescente, Isabela, 17 anos, cabelos alisados, unhas sempre feitas, roupas de marca, tudo que Fabiana nunca teve. A menina tratava Fabiana com indiferença absoluta, pior que indiferença. Fabiana era apenas parte da paisagem. Uma paisagem que servia, limpava e desaparecia. Fabiana, meu quarto está uma bagunça. Arruma isso. Ordem dada sem olhar para o rosto dela. Olhos grudados no celular, unha apontando para o corredor. Sim, senhorita Isabela. O quarto de Isabela parecia um furacão. Roupas jogadas no chão, maquiagem espalhada pela penteadeira, toalhas molhadas sobre a cama de casal. Fabiana recolhia tudo em silêncio. Dobrava cada peça. Organizava cada objeto. Algumas roupas tinham etiquetas ainda pregadas, nunca usadas. Caras o suficiente para pagar 3 meses de aluguel da casa de Teresa. Um dia, Fabiana encontrou um livro de inglês debaixo da cama de Isabela.
estava intacto. Nem as primeiras páginas haviam sido abertas. A menina estudava num colégio internacional caríssimo. Tinha aulas particulares 3 vezes por semana. Mas o livro estava perfeito, sem marcas, sem uso. Fabiana não resistiu. Folheou algumas páginas, exercícios básicos, diálogos simples, coisas que ela dominava há anos. "O que você está fazendo?" A voz de Isabela cortou o ar como vidro. Fabiana quase derrubou o livro. "Desculpe, senhorita, eu estava apenas bisbilhotando minhas coisas." Isabela arrancou o livro das mãos dela. "Você acha que entende alguma coisa aqui? Isso é nível avançado, coisa de gente que estudou de verdade." Fabiana engoliu a raiva. "Desculpe, não vai acontecer de novo." "É melhor mesmo." Isabela jogou o livro na cama. "E termina logo meu quarto. Tenho amigas vindo mais tarde. Quero tudo impecável." Aquilo aconteceu numa terça-feira. Na quinta-feira seguinte, Fabiana ouviu Isabela chorando no quarto. A porta estava entreaberta. Ela hesitou, mas se aproximou. "Está tudo bem, senhorita?" Isabela limpou o rosto rapidamente. "Não é da sua conta." Mas Fabiana viu o papel sobre a cama. Prova de inglês. Nota vermelha. 3,5. Talvez eu possa ajudar." As palavras saíram antes que Fabiana pudesse pensar. Isabela riu. Um riso amargo, cruel. "Você? Me ajudar em inglês? Você que mal terminou a escola?" Fabiana sentiu a facada, mas manteve a voz firme. "Eu falo inglês fluentemente, e mais 5 idiomas. Posso explicar a matéria se quiser." "Sai daqui!" Isabela apontou para a porta. "E esquece que viu isso." Fabiana saiu. E Isabela continuou tirando notas baixas. A senhora Marília, esposa de Henrique, era diferente. Não era cruel, apenas ausente. Vivia entre almoços beneficentes, sessões de spa, viagens com as amigas. Falava com Fabiana apenas para dar ordens indiretas. "Fabiana, seria possível preparar um jantar especial na sexta? Teremos convidados." "Fabiana, as toalhas da piscina precisam ser trocadas." "Fabiana, a porcelana da sala de jantar precisa estar impecável." "Sempre seria possível. Precisam ser. Precisa estar. Nunca, por favor. Nunca, obrigada." Como se Fabiana fosse um serviço automatizado pago mensalmente. E o senhor Henrique Tavares, era o tipo de homem que acreditava sinceramente ser generoso. Pagava o salário em dia. Dava a cesta básica no Natal. Permitia que Fabiana saísse 1 hora mais cedo nas sextas-feiras. "Eu trato bem minha funcionária", ele dizia para os amigos. "Não sou como esses patrões exploradores." Mas Henrique não sabia o nome da mãe de Fabiana. Não sabia que ela tinha irmãos. Não sabia que ela estudava 6 idiomas. Não sabia nada além do fato de que ela limpava bem, cozinhava bem e não dava problemas. Uma vez, durante um jantar com investidores, Fabiana ouviu a conversa na sala de estar enquanto servia os drinks. "O problema do Brasil é que o povo não quer estudar", dizia um dos convidados, charuto na mão. "Fica esperando tudo de mão beijada." "Exatamente", concordou Henrique. "Eu dou oportunidade, mas tem que correr atrás. Eu mesmo comecei de baixo, estudei, me formei, construí meu império." Fabiana segurou a bandeja com força. Henrique começou de baixo como filho de um dono de construtora. Estudou em colégio particular, teve carro aos 18 anos. Mas ele acreditava genuinamente na própria narrativa de superação. Ela serviu o uísque dele. Ele nem olhou para seu rosto, mas o pior não eram as humilhações diretas. O pior era a invisibilidade. Fabiana podia estar na sala, e eles falavam sobre assuntos íntimos como se ela não existisse. Problemas financeiros da empresa, brigas de família, casos extraconjugais, tudo exposto na frente dela como se ela fosse uma parede. Uma tarde, Marília conversava ao telefone com a amiga, choramingando sobre a empregada anterior que roubou uma blusa. "Eu sei que foi ela, querida. Sumiu uma blusa caríssima.
Eu procurei por toda parte. Fabiana estava a 3 metros, passando pano na estante. Marília não baixou a voz. Não se importou. Tive que demitir na hora. Não dá para confiar, sabe? Agora essa nova parece honesta, mas... vai saber. Fabiana continuou limpando, como sempre fazia, como sempre foi ensinada a fazer. Nas quintas-feiras, Fernando Castelo, o diretor comercial, ia à mansão para reuniões com Henrique. Ele tratava Fabiana com desdém constante. "E aí, Fabiana, já pegou o jeito da leitura?" ele dizia, rindo da própria piada. Ou então, "Cuidado para não quebrar nada. Essas taças custam mais que seu salário anual." Henrique ria junto, sem maldade real, apenas por hábito social. Fernando adorava a plateia. Uma vez, Fabiana serviu café durante uma reunião importante. Fernando estava apresentando resultados para investidores. Ela tropeçou levemente, sem derramar nada, mas Fernando não perdeu a chance. "Cuidado aí, Fabiana. Se quebrar algo, vai ter que pagar." "Ah, esqueci. Você não tem como pagar." Gargalhadas encheram a sala. Fabiana pediu desculpas e saiu. Mas antes de fechar a porta, ela ouviu Fernando continuar. "Esse é o problema de contratar sem qualificação formal. Falta preparo. 3 anos assim. 1.095 dias sendo tratada como invisível." Mas Fabiana nunca reclamou, nunca respondeu, nunca mostrou raiva, porque ela precisava daquele emprego, porque a mãe precisava dos remédios, porque os irmãos precisavam comer. Ela apenas acordava às 5 da manhã, limpava a mansão, servia a família, estudava nas madrugadas e dormia tarde. Repetia, sempre repetia, até aquela terça-feira, até a reunião, até o empresário árabe, até a aposta, até o momento em que ela parou de ser invisível, de volta à sala de reuniões. "A paz esteja convosco, senhor Mansur", disse Fabiana em árabe perfeito. A voz de Fabiana cortou o silêncio da sala como uma lâmina afiada. Clara, firme, perfeita. Khalil Mansur arregalou os olhos. Henrique congelou, a boca entreaberta. Fernando Castelo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Os outros executivos largaram os celulares. Marília, que entrava naquele momento com mais café, parou no meio do caminho. Fabiana continuou, em árabe fluente, com pronúncia impecável. "O senhor disse que estava decepcionado com esta reunião." Ela traduziu suas próprias palavras em árabe para o português, alternando entre os idiomas. "Que esperava profissionalismo, mas encontrou desorganização. Que a falta de um intérprete demonstra desrespeito com seu tempo e com sua cultura." Khalil levantou-se lentamente da poltrona, os olhos fixos em Fabiana. Ele não conseguia acreditar. Não naquela mansão. Não vinda daquela mulher de uniforme azul desbotado. Fabiana respirou fundo e prosseguiu, traduzindo cada palavra que Khalil havia dito minutos antes. "O senhor falou que confiança é a base de qualquer parceria, e que uma empresa que não se prepara adequadamente para uma reunião internacional levanta questões sérias sobre sua capacidade de execução. O senhor questionou se realmente deveria investir milhões em uma parceria com pessoas que não dominam nem o básico da comunicação intercultural." A cada frase, Fernando sentia o suor escorrer pela testa. Henrique passara do choque para algo próximo ao pânico controlado. Aquelas palavras eram devastadoras. Khalil estava a um passo de desistir do negócio. E ninguém, absolutamente ninguém, além de Fabiana, havia entendido. Ela continuou, implacável. "O senhor mencionou que recebeu propostas de 3 empresas brasileiras e que até agora esta era a menos preparada. O senhor disse que nos daria apenas mais 10 minutos para apresentar algo concreto ou encerraria a reunião e seguiria para o próximo parceiro." Henrique fechou os olhos. 10 minutos. Eles tinham 10 minutos e ninguém sabia. Fabiana então traduziu a última parte, a mais importante.
O senhor explicou que seu projeto é construir 5 resorts de luxo no litoral brasileiro nos próximos 3 anos. Investimento inicial de 80 milhões de dólares. Mas que precisa de um parceiro que entenda os protocolos de hospitalidade libanesa, que respeite as especificações culturais dele, que fale sua língua. Literalmente. Silêncio absoluto. Khalil olhava para Fabiana como se visse um milagre. Ele deu 2 passos na direção dela e perguntou, em árabe, "Onde você aprendeu minha língua?" Fabiana respondeu, também em árabe. "Sozinha, senhor. Livros, vídeos, muita dedicação. 5 anos estudando todas as madrugadas." 5 anos? Khalil sorriu, genuinamente impressionado, continuando em árabe. "Sua pronúncia é melhor que a de muitos estudantes universitários que conheço. Você estudou no Líbano? Na Arábia Saudita?" "Não, senhor," ela respondeu em árabe. "Estudei na Biblioteca Municipal de Guaianazes e no meu quarto após o trabalho." Khalil balançou a cabeça emocionado. Ele se virou para Henrique e falou em inglês básico. "Esta mulher, ela é incrível. Onde você a encontrou?" Henrique piscou tentando processar. Ela trabalha aqui, na casa." "Trabalha aqui?" Khalil franziu a testa, confuso. "Ela é tradutora?" "Não, ela é." Henrique engoliu seco, olhou para Fabiana, depois para Fernando, que estava pálido, suando, as mãos tremendo. "Ela é nossa funcionária." Khalil demorou alguns segundos para entender. Quando entendeu, sua expressão mudou. Não era raiva, era decepção profunda. Ele voltou a falar em árabe, diretamente com Fabiana. "Você é empregada doméstica?" "Sim, senhor," ela respondeu em árabe. "E fala 6 idiomas?" "Sim, senhor. 6 idiomas. E trabalha limpando casas?" A voz dele carregava descrença. "Por quê?" Fabiana hesitou, mas apenas por 1 segundo. "Porque não tenho diploma, senhor. Não consegui terminar o ensino médio. Precisei trabalhar cedo para ajudar minha família. O mercado não contrata baseado em conhecimento real. Contrata baseado em papéis," ela explicou em árabe. Khalil fechou os olhos, respirou fundo. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Respeito, admiração e raiva. Não dela, do desperdício, do sistema, da injustiça. Ele se virou para Henrique e disse em inglês pausado, mas firme: "Esta mulher fala 6 idiomas. 6. E você? Você a faz limpar casa?" Henrique tentou explicar, mas as palavras embaralhavam. "Eu não sabia. Ninguém sabia. Ela nunca disse." "Ela precisa dizer?" Khalil aumentou o tom. "Você nunca perguntou? Você nunca viu?" Fernando tentou intervir, a voz falhando. "Senhor Mansur, eu posso explicar." "Você?" Khalil o cortou fulminante. Voltou para o árabe, olhando para Fabiana. "Foi este homem que zombou de você?" Fabiana assentiu. "Sim, senhor. O mesmo que garantiu que haveria um intérprete e falhou completamente?" "Sim, senhor." Khalil voltou-se para Fernando. E mesmo sem entender árabe, Fernando sabia que estava sendo criticado naquele momento. Khalil falava rápido, gesticulava com firmeza, apontava para ele, para Fabiana, para Henrique. Fabiana traduzia simultaneamente em português para que todos entendessem. "Este homem representa tudo que está errado no mundo corporativo. Arrogância sem competência, promessas vazias e, pior, desrespeito com quem é mais vulnerável. Como posso confiar minha empresa a pessoas assim?" Fernando afundou na cadeira. Henrique estava paralisado. Khalil continuou e Fabiana traduzia. "Eu construí minha fortuna respeitando pessoas, cada pessoa. Meus primeiros funcionários ainda trabalham comigo. Eu sei o nome de cada um, sei suas histórias, e jamais, jamais permitiria que alguém fosse tratado com desrespeito na minha presença." Ele fez uma pausa. Respirou. Voltou para o inglês, olhando diretamente para Henrique. "Você fez uma promessa. Você disse, se ela souber o que eu disse, ela fica com o emprego dele." Ele apontou para Fernando. "Sim,
Henrique suava, olhou para Fernando, olhou para Fabiana, olhou para os executivos testemunhando tudo. Eu disse isso sim. Então, Kalil cruzou os braços. Você é homem de palavra ou homem de piada? A sala inteira esperava. Marília deixou escapar um suspiro chocado. Isabela, que assistia tudo da escada, arregalou os olhos. Fernando levantou as mãos em desespero. Henrique, você não pode estar falando sério. Foi uma piada, uma brincadeira. Você não pode... Silêncio, Fernando. A voz de Henrique cortou o ar. Ele nunca falara assim com seu diretor. Mas naquele momento, pela primeira vez em 3 anos, ele realmente viu Fabiana. Viu a mulher que servia seu café todas as manhãs, que cuidava da sua casa, que ele jamais olhara nos olhos. E ela falava 6 idiomas. 6. E ele nunca perguntara. Henrique Tavares não era um homem de hesitar. Ele construíra um império, tomando decisões rápidas, às vezes arriscadas, mas sempre firmes. Mas naquele momento, pela primeira vez em décadas, ele não sabia o que fazer. A sala inteira o observava. Kalil Mansur, de braços cruzados, esperava. Fernando Castelo, suando, mexia as mãos nervosamente. Os executivos seguravam a respiração. Marília tinha a mão na boca. E Fabiana? Fabiana apenas esperava, com a mesma postura tranquila de sempre, como se já soubesse o desfecho. Henrique. Fernando começou, a voz trêmula. Você não pode fazer isso. Eu trabalho com você há 8 anos. 8 anos! Construí metade dos contratos desta empresa. Não pode me demitir por causa de uma brincadeira. Brincadeira? A voz de Kalil cortou o ar. Ele entendera a palavra em português. Piada? Você chama isso de piada? Fernando virou-se para Kalil desesperado. Senhor Mansur, por favor, entenda. Foi um momento de tensão. Eu não quis ofender ninguém. Foi só... Você mentiu, Kalil o interrompeu direto. Você mentiu sobre o tradutor. Você não se preparou. Você fez piada com a mulher. Agora você mente de novo. Ele apontou para a porta. Você é o problema. Fernando sentiu o mundo desabar. Ele olhou para Henrique, para os executivos, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares que desviavam. Ninguém ia defendê-lo. Não após tudo o que acontecera, não na frente do parceiro milionário que ele acabara de quase perder. Henrique fechou os olhos. Pensou rápido. Pensou em números. 80 milhões de dólares, o maior contrato da história da empresa, a chance de expandir internacionalmente. Tudo dependia daquela decisão. Tudo dependia de um homem cumprir uma promessa feita em tom de piada. Mas não era só isso. Henrique pensou em quantas vezes passara por Fabiana nos corredores sem olhar para ela. Quantas conversas íntimas tivera na frente dela como se ela fosse um fantasma. Quantas oportunidades ele perdera de conhecer a pessoa que limpava sua casa. 6 idiomas, autodidata, estudando nas madrugadas, e ele nunca perguntou seu nome completo. Ele abriu os olhos, olhou para Fabiana, realmente olhou, e pela primeira vez ele viu. Fernando, ele disse, a voz baixa mas firme, você está demitido. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Fernando cambaleou. O quê? Henrique, não! Você não pode... Pode, e estou fazendo. Henrique levantou a mão. Você mentiu sobre o intérprete, quase arruinou o maior negócio desta empresa. E pior, desrespeitou uma funcionária na frente de todos. Isso não é jeito de representar minha empresa. Mas, Henrique, recolha suas coisas. Recursos Humanos entrará em contato sobre os acertos. Henrique desviou o olhar. Não conseguia mais encarar Fernando. Você pode se retirar. Fernando ficou parado, respiração acelerada, punhos cerrados. Por um momento pareceu que ele ia explodir, gritar, fazer um escândalo. Mas então olhou ao redor, viu Kalil impassível, viu os executivos evitando seu olhar, viu Marília com expressão de desaprovação, viu Isabela na escada, filmando tudo com o celular, e viu Fabiana,
quieta, serena, vencedora. Ele sentiu a bile subir na garganta. Vocês vão se arrepender. Ele cuspiu as palavras. Todos vocês. E saiu batendo a porta. O barulho ecoou pela mansão. Depois, silêncio novamente. Henrique virou-se para Fabiana. Ela ainda estava de pé, mãos cruzadas à frente do corpo, uniforme impecável, esperando. Fabiana, ele pigarreou. Uma promessa é uma promessa. O cargo de diretor comercial é seu, se você aceitar. Ela piscou. Uma vez, duas. Como se precisasse confirmar que ouvira certo. Senhor Henrique, eu não tenho formação para... Você fala 6 idiomas. Ele a cortou. Você acabou de salvar um contrato de 80 milhões de dólares. Você tem mais competência real que qualquer papel de diploma pode provar. Ele fez uma pausa. Aceita? Fabiana olhou para Kalil. Ele sorria, acenando com a cabeça em aprovação. Olhou para Marília, que parecia chocada, mas não contrária. Olhou para os executivos, que aguardavam sua resposta. Eu aceito. Kalil bateu palmas uma vez, forte. Bom, muito bom, ele disse em inglês. Ele se aproximou de Fabiana e estendeu a mão. Agora podemos falar de negócios. Negócios de verdade. Sim, Fabiana apertou a mão dele. Firme, segura. Kalil voltou-se para Henrique. Nós sentamos, nós falamos. Ela traduz. Reunião profissional de verdade. Sim, sim, claro. Henrique indicou a mesa. Por favor, sentem-se. Todos se acomodaram. Fabiana, pela primeira vez em 3 anos, sentou-se à mesa, não mais de pé, servindo café, mas sentada como igual. Kalil começou a falar em árabe, e Fabiana traduzia simultaneamente, com precisão cirúrgica. O Sr. Mansur diz que seu projeto de resorts no Brasil precisa de alguém que entenda as duas culturas. Alguém que possa fazer a ponte entre os protocolos de hospitalidade libanesa e o mercado brasileiro. Ele procurava essa pessoa há meses. Kalil acenou e continuou. Ele diz que os resorts serão voltados para o público libanês e do Oriente Médio que visita o Brasil. Famílias que buscam privacidade, luxo e respeito às tradições culturais. Cardápios específicos, espaços de oração, áreas para famílias, tudo isso mantendo o padrão brasileiro de hospitalidade. Henrique ouvia atentamente fazendo anotações. Pela primeira vez, ele entendia completamente a visão de Kalil. Ele precisa de um parceiro que construa com qualidade, mas também de alguém internamente que gerencie as especificações culturais. Alguém que fale árabe, entenda as necessidades dele e possa coordenar equipes brasileiras. Kalil parou, olhou para Fabiana e disse algo que a fez arregalar os olhos. Ela traduziu, a voz ligeiramente trêmula. O Sr. Mansur pergunta se eu aceitaria trabalhar diretamente para ele também, como gerente de relações culturais do projeto, salário em dólar, moradia paga, plano de saúde internacional. A sala inteira prendeu a respiração. Henrique sentiu um aperto no peito. Ele acabara de promovê-la. E agora ia perdê-la? Mas Kalil continuou falando, e Fabiana traduziu. Ele diz que não quer me tirar desta empresa. Quer uma parceria. Eu trabalharia meio período para cada empresa. Seria a ponte oficial entre a construtora Tavares e o grupo Mansur. Kalil estendeu a mão para Henrique. Parceria. Parceria de verdade. Com pessoas de verdade. Disse em inglês. Henrique apertou a mão dele. Parceria. Ele repetiu. E então algo inesperado aconteceu. Kalil se virou para Fabiana e disse, em português pausado, mas correto. Você... Inspiração. Sua história. Eu quero contar. Pode? Fabiana hesitou. Contar? Sim, nos meus hotéis. Sua história. Mulher que estuda 6 línguas sozinha. Que nunca desiste. Que vence com conhecimento. Ele sorriu. História boa. Inspira outros. Pode? Lágrimas se formaram nos olhos de Fabiana.
Pela primeira vez desde que entrara naquela sala, ela sentiu a emoção subir. Pode, Sr. Mansur. Pode. Khalil acenou satisfeito. Então olhou para o relógio. Agora vamos falar números, investimentos, prazos, sim? Sim, Henrique respondeu. E a reunião prosseguiu. Mas agora era diferente. Agora havia comunicação real, respeito real. E Fabiana, a mulher invisível, era o centro de tudo. 2 horas depois, quando Khalil se despediu, o contrato estava fechado. 80 milhões de dólares, 5 resorts, 3 anos de obra. E Fabiana tinha 2 empregos, um futuro e uma vingança silenciosa que valia mais que ouro. 3 meses depois, a notícia se espalhou pela empresa como fogo em mato seco. Fernando Castelo, o diretor comercial intocável, fora demitido. E seu cargo, dado para a empregada doméstica, a empregada que limpava a casa do chefe. Na manhã seguinte, quando Fabiana chegou à sede da construtora Tavares, todos os olhares se voltaram para ela. Sussurros enchiam os corredores. Alguns de admiração, outros de inveja, muitos de puro choque. Ela não estava mais de uniforme azul. Usava um conjunto social simples, comprado às pressas na véspera. Nada luxuoso, mas digno. Sapatos baixos, cabelos presos em coque, a mesma Fabiana, mas diferente. Henrique a esperava na recepção. Bom dia, Fabiana. Pronta para seu primeiro dia? Bom dia, Sr. Henrique. Pronta. Ele a conduziu pelos andares. Apresentou-a aos departamentos. Essa é Fabiana Silva, nossa nova diretora comercial. Ela será responsável pela parceria com o Grupo Mansur e pelos novos contratos internacionais. As reações variavam. Alguns apertavam sua mão com firmeza, respeitosos. Outros mal disfarçavam o desdém. Uma executiva de salto alto e terninho vermelho olhou Fabiana de cima a baixo e comentou baixinho com a colega. Ela nem faculdade tem, como pode ser diretora? Fabiana ouviu, mas não respondeu. Já estava acostumada. Henrique mostrou sua nova sala. Não era a de Fernando, mas era grande, com vista para a Avenida Paulista, mesa de vidro, computador novo. Na porta, uma placa. Fabiana Silva, diretora comercial internacional. Seus documentos estão sendo processados. Contrato assinado, registro em carteira, salário depositado no fim do mês. Henrique fez uma pausa. O valor é 23 vezes o que você ganhava como... Bem, no emprego anterior. 23 vezes. Fabiana sentou-se na cadeira giratória. Passou a mão pela mesa de vidro. Olhou pela janela. São Paulo lá embaixo, movimentada, barulhenta, imensa. Ela trabalhara nessa cidade desde os 15 anos, sempre olhando de baixo, sempre servindo, sempre invisível. Agora estava no 15º andar, no topo. Henrique, ela disse, virando-se para ele. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente fez isso? Foi só por causa do contrato? Do Khalil? Henrique hesitou. Encostou na parede, mãos nos bolsos. No começo? Sim, foi estratégia. Não podia perder 80 milhões de dólares. Ele suspirou. Mas quando vi a reação dele, quando ouvi suas palavras, eu percebi algo. O quê? Que eu sou um idiota. Ele riu sem humor. Você trabalhou na minha casa por 3 anos. 3 anos, Fabiana. Eu nunca perguntei nada sobre você. Nunca quis saber. Você era só a pessoa que limpava. Ele balançou a cabeça. Khalil viu seu valor em 3 minutos. Eu tive 3 anos e fui cego. Fabiana não sabia o que dizer. Minha filha, Isabela, me procurou ontem à noite. Henrique continuou, chorando. Disse que você tinha se oferecido para ajudá-la em inglês e ela foi indelicada. Mandou você calar a boca. Ele olhou para Fabiana. Por que você nunca me contou? Sobre os idiomas? Sobre sua inteligência? Por que ninguém nunca perguntou? Fabiana respondeu, simples. E quando você é invisível, você aprende a ficar quieta. Henrique engoliu seco. Eu peço desculpas, por mim.
pela minha família, por Fernando, por tudo. Aceito as desculpas. Espero que você não guarde rancor. Fabiana pensou. Rancor? Ela sentira raiva? Claro, humilhação, diariamente, vontade de desistir, inúmeras vezes. Mas rancor? Rancor era um luxo que ela nunca pôde se dar. Rancor não pagava contas. Não guardo rancor, Henrique. Guardo lições. Ele assentiu. Você vai dar conta. Sei que vai. Ele saiu. E Fabiana ficou sozinha na sala. Sua sala. Ela pegou o celular e ligou para a mãe. Alô? A voz de Teresa estava cansada. Mãe, sou eu. Fabiana, você está bem, filha? Conseguiu folga? Mãe, eu não sou mais empregada doméstica. Silêncio do outro lado. Como assim, filha? Você foi demitida? Não, mãe. Eu fui promovida. Fabiana sentiu as lágrimas chegarem. Sou diretora agora, diretora comercial. Meu salário, mãe, é 23 vezes mais. Teresa soluçou. O quê? Fabiana, você está brincando comigo? Não estou, mãe, é verdade. Aconteceu ontem. Eu falei árabe numa reunião importante. Salvei um contrato e o patrão cumpriu uma promessa. Teresa chorava do outro lado. Chorava e ria ao mesmo tempo. Minha filha virou diretora. Jesus amado. Mãe, você vai poder parar de trabalhar. Vou pagar todas as contas, os remédios. Vou colocar Lucas, Miguel e Beatriz numa escola melhor. Pedro vai ter tudo o que precisa. Fabiana limpou as lágrimas. E você, mãe? Você vai descansar. Eu não acredito. Elas conversaram por 20 minutos. Fabiana contou tudo. A reunião, o empresário árabe, Fernando sendo demitido, a proposta de Calil. Teresa ouvia, entre lágrimas e exclamações de incredulidade. Seu pai estaria tão orgulhoso. Teresa disse, a voz embargada. Tão orgulhoso, Fabiana. Quando desligou, Fabiana respirou fundo, olhou para a tela do computador. Tinha trabalho a fazer, contratos para estudar, projetos para entender, um cargo para honrar. Ela não tinha diploma, não tinha MBA, não tinha sobrenome importante, mas tinha conhecimento, tinha esforço, tinha anos de invisibilidade que a ensinaram a observar, ouvir e aprender. E tinha uma chance. 3 dias depois, Fernando apareceu. Fabiana estava saindo do prédio quando o viu. Ele estava encostado num carro, de braços cruzados. Quando a viu, caminhou na direção dela. Fabiana. Ela parou. Olhou para ele. Fernando estava diferente. Barba por fazer, olhos fundos, terninho amarrotado. A arrogância tinha sumido. No lugar havia cansaço. Posso falar com você? Só 1 minuto. Fabiana olhou ao redor. Executivos passavam apressados. Alguns olharam com curiosidade. Você tem 30 segundos, ela disse. Fernando respirou fundo. Eu mereci, sei que mereci. Fui arrogante, cruel, incompetente. Ele olhou para o chão. Perdi tudo. Minha reputação, meu emprego. Meu apartamento está para ser retomado pelo banco. Fabiana não disse nada. Eu não estou pedindo o emprego de volta. Sei que isso não vai acontecer. Ele a encarou. Mas posso pedir uma coisa? Não me destrua. Não espalhe o que aconteceu. Eu preciso recomeçar. Preciso de uma chance. Fabiana inclinou a cabeça. Fernando, eu nunca tive a intenção de destruir você. Você fez isso sozinho. Eu sei. E sobre espalhar, eu não preciso. Você mesmo cuidou disso. Isabela filmou tudo. Está na internet desde ontem. Já tem 500 mil de visualizações. Fernando fechou os olhos. Eu vi. Então você sabe. Não sou eu que vou afetar sua reputação. Suas escolhas já fizeram isso. Ele acenou derrotado. Você está certa. Virou-se para ir embora, mas parou. Você merecia essa chance desde sempre. Eu lamento não ter visto isso antes. Fabiana observou-o ir embora. Ombros curvados, passos lentos. Um homem quebrado. Ela não sentiu prazer. Não sentiu vitória.
apenas alívio. O ciclo tinha terminado. Ela pegou o celular e mandou mensagem para Khalil. Reunião confirmada para amanhã. Tradução simultânea garantida. Vamos fechar os detalhes do primeiro resort. A resposta veio em segundos. Perfeito. Você é excelente. Sua mãe sabe disso? Fabiana sorriu. Agora sabe. Ela guardou o celular e caminhou para o metrô. Não tinha carro ainda, não tinha motorista, não tinha luxos, mas tinha dignidade. E isso finalmente era suficiente. 6 meses depois. Fabiana estacionou o carro em frente à casa da mãe. Não era luxuoso, mas era dela. Comprado com o primeiro salário de diretora. A casa também era nova. 3 quartos em um bairro decente, com quintal e garagem. Teresa não precisava mais morar de aluguel. Não precisava mais acordar às 4 da manhã. Mãe! Fabiana entrou carregando sacolas. Teresa apareceu da cozinha, sorriso no rosto. Aos 52 anos, parecia ter rejuvenescido, sem rugas de preocupação, sem olheiras de exaustão, apenas paz. Lucas chegou da sala, 16 anos agora, uniforme novo da escola particular. Miguel apareceu com um livro de matemática. Beatriz desceu as escadas com fones de ouvido. Fabiana, passei em primeiro lugar no teste de inglês. E Pedro, o caçula de 6 anos, correu para os braços dela com um desenho colorido. Uma família, todos juntos, todos sorrindo. Fabiana sentou-se à mesa com eles. A casa cheirava a lar, a recomeço. Como está o trabalho, filha? Teresa perguntou. Intenso, mas bom. Fabiana pegou uma xícara de café. Fechamos o contrato do segundo resort semana passada. Khalil está satisfeito. E eu estou aprendendo muito. Naquela tarde, Fabiana tinha uma reunião importante, pessoal. Ela chegou à Biblioteca Municipal de Guaianazes, o mesmo prédio onde passara sábados inteiros estudando idiomas sozinha. Dona Marta, sua antiga professora, a esperava na entrada. Fabiana, minha menina. Elas se abraçaram. Dentro da biblioteca, cerca de 30 jovens esperavam, adolescentes da comunidade, todos com o mesmo olhar que Fabiana tinha anos atrás. Fome de conhecimento e falta de oportunidade. Fabiana havia criado um projeto, Pontes de Idiomas. Todo sábado, ela vinha à biblioteca ensinar línguas gratuitamente. O objetivo? Preparar jovens da periferia para o mercado de trabalho internacional. Boa tarde a todos, Fabiana começou. Meu nome é Fabiana Silva. Eu cresci aqui, neste bairro, estudei nesta biblioteca. E quero contar para vocês uma história. Os jovens ouviram em silêncio enquanto ela narrava sua jornada. Eu não tinha diploma, não tinha dinheiro, não tinha conexões. Mas eu tinha uma coisa, conhecimento. E ninguém pode tirar conhecimento de você. Ela olhou nos olhos de cada um. Vocês estão aqui porque querem mais, porque sabem que merecem mais. E eu vou ajudá-los a conseguir. Uma menina levantou a mão. Não devia ter mais de 15 anos. Sim, você acha que a gente tem chance? Tipo, chance de verdade? Sem faculdade, sem nada? Qual seu nome? Jéssica. Jéssica, eu vou ser honesta com você. Vai ser difícil. Muito difícil. Você vai enfrentar preconceito. Vai ouvir não 1000 vezes. Ela fez uma pausa. Mas se você continuar estudando, se você se tornar insubstituível no que faz, alguém em algum lugar vai ver seu valor. Pode demorar, mas vai acontecer. A aula prosseguiu. Fabiana ensinou frases básicas em inglês. Os jovens repetiam, anotavam, perguntavam. Esperança. Era isso. Esperança coletiva. Quando terminou, Dona Marta se aproximou. Você está mudando vidas, Fabiana. Estou tentando retribuir, professora. Você fez isso por mim, e agora eu faço pelos outros. O ciclo continua. 2 semanas depois, Fabiana recebeu uma mensagem inesperada. Era de Isabela. Fabiana, podemos conversar? Elas se encontraram num café.
Isabela chegou diferente, sem maquiagem pesada, cabelo natural, roupas simples. Obrigada por aceitar me ver, Isabela começou voz baixa. O que você quer, Isabela? Pedir desculpas de verdade. Ela olhou para as próprias mãos. Eu fui horrível com você, arrogante, indelicada. Isabela limpou uma lágrima. Depois do que aconteceu, meu pai mudou. Ele me obrigou a fazer terapia, a repensar. Passei no vestibular. Vou fazer letras. Quero ser como você. Fabiana sentiu compaixão. Isabela, você não precisa ser como eu. Você precisa ser a melhor versão de você. Você me perdoa? Já perdoei. Isabela soluçou. Posso participar do seu projeto na biblioteca? Quero ajudar. Fabiana sorriu. Sábado, 3 da tarde. Apareça. Isabela apareceu. E continuou aparecendo. O primeiro resort foi inaugurado. Sucesso absoluto. Fabiana foi promovida novamente, vice-presidente de Relações Internacionais. Mas ela continuou morando simples. Continuou ensinando aos sábados. Continuou sendo Fabiana. 1 ano depois. Fabiana estava em seu escritório quando recebeu a ligação. Senhorita Silva, aqui é da Universidade Federal. Gostaríamos de convidá-la para uma palestra. Tema: Sucesso além do diploma. Ela sorriu. Aceito. Naquela noite, Fabiana voltou para casa. Ligou para a mãe. Conversou com os irmãos, agradeceu. E antes de dormir, abriu o caderno velho, onde anotava palavras em árabe aos 15 anos. Na primeira página estava escrito: um dia isso vai valer a pena. Ela pegou uma caneta e escreveu embaixo: valeu. Porque no final, não foi sobre vingança, foi sobre justiça, não foi sobre ódio. Foi sobre oportunidade. Não foi sobre provar para os outros. Foi sobre provar para si mesma. Fabiana Silva não precisava mais ser invisível. Ela era finalmente vista. Quantas Fabianas você acha que existem por aí? Pessoas invisíveis, com talento gigante, esperando só uma chance para brilhar. Essa história não é só sobre ela. É sobre todos que continuam estudando, mesmo cansados. Sobre quem acredita que o conhecimento ainda pode mudar o mundo. Se você também acredita nisso, deixe seu like, escreva nos comentários "Eu vejo os invisíveis" e compartilhe para lembrar o mundo de olhar além dos uniformes.